Bem-vindos ao Gi Patrian em Ação. Estamos aqui gravando essa semana incrível e recebendo pessoas, empresárias, empreendedoras contando a sua história. Eu sou a Gi Patrian, eu sou estrategista de posicionamento digital e recebo empresárias, empreendedoras incríveis aqui para contar a sua trajetória, contar a sua história, todos os desafios que elas passam, obstáculos para chegar onde elas estão hoje. E hoje eu tô com uma pessoa aqui que a gente se conheceu num evento, nos conectamos já tem acho que uns 6 meses. Uns 6 meses. Ela é uma empreendedora incrível, ela é há 13 anos terapeuta e ela veio compartilhar um pouquinho da história dela conosco. Mari, muito bem-vinda aqui no Gi Patrian. Tô muito honrada com a sua presença, muito feliz de você estar aqui, vindo no podcast compartilhar a sua história, contar um pouquinho do seu trabalho para tantas pessoas que vão ver e que precisam conhecer um pouquinho do que você faz. Muito bem-vinda aqui. Obrigada, Gi. Obrigada a todos que estão aí, vão ver, né? Sim, sim. Bom, primeiro quero agradecer pela credibilidade, confiar no meu trabalho. E estou aqui para trazer mais conhecimento, que é tão bom, né? O conhecimento, ele é libertador. Falou tudo, o conhecimento ele é libertador. Eu Verdade. quero que antes de você falar sobre o que eu falei, sobre você ser terapeuta há 13 anos, você, como todos nós que estamos aqui, quem vai ver, né, esse episódio, viemos do Brasil, quero que você conte um pouquinho para as pessoas entenderem por que depois você escolheu ser terapeuta, porque tudo, conforme você já me falou nos bastidores, nas nossas conversas, tudo vai se conectando. De que lugar que você é do Brasil e o que você fazia lá? Eu nasci em Santa Catarina, me criei no Paraná. Desde os 12 anos, eu sou empreendedora. Nossa! Eu já tive lojas de roupa, eu já tive padaria, eu já tive sorveteria, eu já tive cafeteria. Eu já tive uma empresa de cortes especiais de frango, tenho patente, inclusive, de um dos cortes de frango. E já tive fábrica de doces. Caramba! Eu já fiz, acho que não sei o que eu não fiz. Eu sei o que eu fiz. Já tive, trabalhava em feiras com tapioca, eu que levei tapioca para minha cidade. Caramba, Mari. Tinha loja de roupas, que eu já falei. Eu já tive... Mas por que 12 anos? Que você começou a fazer aos 12 anos de idade? A Uma loja criança? de roupa. Loja de roupa. Loja de roupa? Meu pai trocou uma fazenda por um imóvel no centro da cidade, tinha prédio, que existe até hoje lá. E nesse prédio tinha uma loja de roupa e ele fechou esse negócio com essa loja, então ele colocou a gente para trabalhar. Então com 12 anos eu era gerente, eu cuidava, fazia compras, ia em outra cidade Com fazer 12 compras. anos? 12 anos. E as pessoas davam credibilidade para uma criança de 12 anos? Davam. Caramba! Assim, Sim, a gente começou muito cedo. e você sempre gostou dessa parte do empreender, então? Já estava Seu pai já empreendia, então? Meu pai nunca empreendeu. Ele tinha fazenda e tal, mas não era de... Eu acho até que ele tinha vontade, mas minha mãe sempre barrou ele, entendeu? Ele tinha vontade de crescer mais, de fazer mais coisas, mas eu acho que meu pai, ele vive um versículo da Bíblia, que é Deus ajuda os órfãos e viúvas. Sim. Meu pai é órfão desde os 2 anos. Então meu pai, com 30 anos, ele já não trabalhou mais, e ele sempre teve uma vida super tranquila, equilibrada, com os imóveis lá que ele tem, ganha o seu aluguel. Então ele comprou essa loja de roupa para você e para sua mãe? Para eu e minha irmã e meu irmão. Você era a irmã mais nova? Eu tenho uma irmã gêmea comigo e tenho meu irmão que é 5 anos mais velho. Então ele comprou essa loja e deu pra gente. A gente ficou um tempo depois... Vocês duas com 12 e ele com 18? E eu e ele ia de carro para outra cidade. E deu de certo perto. a loja por quanto tempo? Deu tempo, deu certo, sim. E depois a gente queria uma coisa melhor. E a gente foi pra... eu tive uma sorveteria também, eu vou lembrando, tá? Eu tive uns 17 empresas já na minha vida. E um dia eu perguntei, Deus, por que isso tudo? E ele falou assim, o que eu vou te dar é muito grande, tu precisa aprender muitas coisas no processo. Aí você casou no Brasil? Eu tinha 17 anos. Nossa, nova também, né? Meu pai teve que assinar pra mim. Caramba. Enfim, sim, casei cedo, fiquei casada há 15 anos com meu primeiro esposo, tive 2 filhas. E a minha segunda filha nasceu com deficiência visual. Foi ali que começou esse negócio de traumas e doenças que eu comecei a querer entrar. Apesar de que desde os 12 anos eu lia um livro 2 por semana. Com 12 anos, imagina que cabeça era essa.
Eu e minha irmã, Mas gente. o meu filho é assim. Ai, eu amo, quer me ver feliz, me deixa no meu canto com o meu livro. Meu filho é assim. Então eu lembro até hoje o primeiro livro que eu li, que ele é atual até Eu hoje. lembro que você falou desse livro. É O Poder do Subconsciente, Esse de livro- Joseph Murphy. E é esse um livro livro é- que era atual lá e atual hoje. Os Então, ensinamentos dele é pra sempre. É engraçado, é né? incrível, são ensinamentos que são atuais. E assim é. Então, desde os 12 anos, sei lá, eu comecei a amar esse negócio de mente, querer entender, né? Mas se aprofundou realmente quando a Isabelle nasceu, ela tem 29 anos, então há 29 anos atrás, algo bem importante despertou em mim. Por quê? Por que que ela nasceu com deficiência Mas ela visual? nasceu sem enxergar nada, Mari? Sem enxergar. Ela nasceu com os dois cristalinos, os nossos cristalinos são transparentes, né? E o dela era branco, então a menina dos olhos dela não era preta igual a nossa, era branca. Caramba. Aí nasceu com esse problema. Quando ela nasceu também eu tive infecção hospitalar. Aí, com 5 dias depois que ela nasceu, eu fui com ela para Londrina, eu morava em Palotina na época, era 300 quilômetros, e para ver o que o médico podia fazer para o olho dela, porque virou um desespero, né, na cidade Lógico. pequena, todo mundo preocupado, então um orientava uma coisa, lá em Londrina tem um cara assim e tal. Nós fomos para lá e, então, claro, tinha que fazer a cirurgia antes dos 15 dias. Quando eu voltei, depois dos 5 dias, fui lá, fiquei 2 dias em Londrina, voltei, eu já estava com infecção. O ponto vazando, muita dor, eu desmaiei em Londrina. Então, começou uma luta na minha vida, pela sobrevivência. Sim. Dela Sim. e minha. Porque um bebezinho de 15 dias fazer Você não cirurgia... teve nem tempo de se recuperar, né, do parto? Não, nem amamentar ela eu pude. Então, eu fiquei numa outra cidade para eles cuidarem de mim. Isabela foi para outra cidade com minha irmã, minha outra irmã e meu irmão e um cunhado meu. Então, aconteceu isso tudo. Isabela com 15 dias saiu do hospital com óculos de 28 graus. Nunca vi, até hoje nunca vi alguém usando óculos como a Isabela usou. Era a sensação da cidade, onde ia, via aquele bebezinho com aquele óculos. É porque se prendia, Tinha uns né? lacinhos, tinha toda uma técnica lá para fazer o óculos dela ficar ali. Então, tudo bem, depois descobriram que eu tinha infecção. Quando eles descobriram que eu tinha infecção, eu tinha 8 horas de vida. Eu tinha 8 horas de vida. Porque já estava uma infecção generalizada. Sim, e meu sangue tinha se transformado em água. Então foi algo bem interessante que aconteceu na minha cidade, uma coisa bem diferente. Mas enfim, eu sobrevivi, Isabelle também. E depois... Mas esse fato, né, esses dois fatos bem importantes, você já tinha essa busca pelo conhecimento. Que é desde os 12 anos, né? Isso fez você despertar, não, preciso entender. Nesse ponto, você fazia o que profissionalmente? Naquela época, eu tinha a padaria. A padaria, que eu não era é fácil, gerente né? ali, cuidava de todos os funcionários e tal, né? Não era fácil, não foi fácil. Era uma padaria grande, a gente tinha muito movimento e precisava de mim lá. Enfim, aí tudo bem, a gente fez cirurgia, a Isabelle foi melhorando, eu melhorei. Quando eu melhorei, a minha outra filha teve reumatismo... Meu como é que fala? Febre reumática. Febre reumática. Falei, what's going on? O que está acontecendo aqui, né? Porque, como assim? Ela é super saudável. Do nada. Do nada. Aí começamos a tratar ela e usando uma injeção muito doída. Como é que chama? Esqueci agora, mas enfim. E ela tinha que tomar a cada 21 dias, porque se não tomasse, podia dar problema no coração dela, não sei o que. Não sei. Aí, nesse meio tempo, a gente mudou para Curitiba, onde a gente teve um açougue também. Eu vou lembrando. Meu Deus, você já empreendeu em todas as áreas possíveis. Por isso que eu sou empreendedora. Sim. Aí, a gente foi morar ali, daí levei elas para o médico para ver se estava tudo bem. Aí o médico falou assim, por que ela toma benzetacil? Por que ela toma benzetacil? Ah, porque ela tem febre reumática, não sei o quê. Aí ele cuidou da Isabelle, analisou o histórico e depois da Emanuele. E ele falou assim, nós vamos mudar para 30 dias, para ver se ela tem alguma reação, alguma coisa. Aí mudamos para 30 dias, não teve reação nenhuma. Ele falou, vamos mudar para 60. Mudamos para 60, não teve mais. Então ela somatizou.
aquela doença para ela. Aí também começou a despertar, mas tem alguma coisa estranha. Mas como aqui. assim? Não entendi. Ela trouxe para o corpo dela somatização. Sim, Quando sim. você somatiza algo. Sim, sim. Ela somatizou aquilo porque E para por chamar isso, atenção, pra chamar porque ela atenção, perdeu. entendi. Ela era a primeira Tá, neta, a primeira entendi, filha, perdeu toda a entendi. atenção. Ninguém mais tinha atenção para ela, por causa da Isabelle. Foi uma Então, forma que o corpo... Para Tá, chamar a atenção. que doido. Que E aí doido. eu fui, aí eu não parei mais de estudar, eu sempre querendo entender os porquês, né, que a gente fica doente, de onde que vem a doença, por que que eu estou doente? Não é possível uma pessoa normal e de repente ficar doente, como assim? Aí eu fui Eu juntando, quero fazer né? uma pergunta. Juntando Vai as fugir um informações. pouco da trajetória, Sempre mas foge. você falou sobre isso, né? Sobre atrair a doença. Uma pessoa que está bem, tá bem, fez todo os exames há 6 meses, vai, que seja um ano atrás. Isso foi alguém que me contou, não tô lembrando o nome agora. Fez uns exames um ano, 8 meses atrás. E depois de 8 meses descobriu um câncer super agressivo, que não nos exames de 8 meses atrás não apareceu nada. O médico ficou sem entender. Isso a pessoa atraiu devido a todo o seu trabalho que você faz hoje, as explicações que você já me deu nos nossos bastidores. A pessoa atraiu isso, A Mari? pessoa passou por traumas que trouxe até ela essa doença. Mas no caso de um câncer agressivo sem cura, porque essa pessoa tá sem cura, que tipo de trauma tão forte é capaz de causar isso? Cada trauma é ligado com um órgão do corpo. Por exemplo, se você aconteceu alguma coisa com você lá atrás que você não conseguiu digerir aquela situação, muitas vezes você fala, meu Deus, não consegui digerir o que essa mulher falou para mim. Ou quem que digere? O estômago. O estômago. Então, o trauma, a doença, ela acontece numa tríade: percepção, cérebro e órgão. Eu percebi alguma coisa, o cérebro printou e descarregou a energia negativa ali em um órgão. Pode ser que essa doença vai vir à tona depois de 20 anos, de 10, de 5, de 30. Tá. Então, essa pessoa provavelmente até então não tinha transbordado o copo. Porque o trauma vem para o corpo quando a mente não resolveu e chegou no limite. Agora o corpo entra em ação para te salvar, porque a doença é um mecanismo de sobrevivência, na realidade. A doença não veio para te matar, ela veio para te salvar, mas você não resolveu aqui, então Te mata. você vai para o caminho errado. Nossa, é complexo. E o trauma, ele forma-se, né, com os nossos 5 sentidos. O que a gente vê, o que a gente ouve, o cheiro, né, o paladar e o tato. Entendeu? Os traumas têm a ver também com as crenças negativas que a Sim. gente traz para o nosso corpo, Sim. para nós? Está relacionado? Sim, também. Está relacionado com o transgeracional, está relacionado com a gestação, está relacionado com o projeto sentido do casal. Então, tem muitas coisas que geram um problema no corpo físico. Muitas coisas, não é uma coisa. Tem muitas doenças que você traz por lealdade ao seu transgeracional. Por amor à vovó, eu tenho câncer como ela. Gi, isso tudo é Inconsciente. inconscientemente. Outra coisa que você falou, tem doenças incuráveis. Não existe doença incurável. Existe uma pessoa incurável. Uma pessoa que não quer a cura e, às vezes, inconscientemente ela não quer a cura. Então, doença incurável não existe. Muitos dizem que fibromialgia não tem cura. Eu já levei a cura. Mas e o câncer, para muitas. Mari? O câncer também tem cura. Você tem que resolver o que trouxe o câncer até você. Você tem que ir na raiz. Mas e no caso dessa pessoa que já está desenganada, ele está no tratamento paliativo? E depende da crença da pessoa. A pessoa tem que acreditar no que eu estou falando. Quando a pessoa vem para mim, eu já sei se ela vai ficar curada ou não. Meu Deus. Tá. Se ela acredita que pode, ela pode. Mesmo o médico tá falando que não tem mais jeito? Você acredita que... Sim, eu acredito, Gi, porque eu vivo isso. Eu sempre comento com a Anne, né? As coisas que a gente
que eu atendo, a Anne é minha cliente, inclusive, também. Então, não tem, não existe doença incurável, não existe uma coisa que não pode ter cura. Eu estou com uma pessoa, estou tratando uma pessoa, ela é da Bahia, e ela tem um problema bem crítico. O médico já falou, você não tem cura. Esse problema seu não, ele tem feridas no corpo inteiro dele. O médico falou, não tem cura. E ele está ficando bom. Tá, Então vamos voltar. eu falo, É muito doida. eu falo da minha experiência, né? Eu atendo Sim, faz sim, 13 anos 13 e eu anos. estudo desde os 12 anos. Então, Mas tá, aí você tava lá no Brasil, só pra gente não perder o fio da meada aqui. Casada, nesse momento dos problemas com as suas filhas, ali você resolveu virar terapeuta ou ainda você levou um tempo? E por que, então, se você empreendia, tinha todos esses empreendimentos no Brasil, vocês vieram para os Estados Unidos? Qual foi o motivo? sabe aquele Deus mandou? Porque meu esposo era pastor. Ele é até hoje, né? Meu ex-esposo. Então, Vocês tinham uma vida estruturada lá no Brasil? sim, a gente estava tranquilo. Mas ele achou que Deus tinha mandado ele vir para cá, então a gente veio. Faz quanto tempo que você tá aqui? 13 anos. O tempo que você é terapeuta. Olha, eu falo 13 anos para não falar 20 ou mais, né? Mas eu sou terapeuta desde sempre eu estava ajudando pessoas, levando meu conhecimento. Mas Entendeu? quando você se especializou Sim, mesmo, agora vou quando atender. eu tenho meus diplomas Tá, e tal, tá. fui estudar para ter diplomas, para daí falar que você é terapeuta e tal. 13 né? anos. E como foi essa vinda pra cá, Mari? Hoje vocês se separaram aqui, conforme você me falou. Sim, eu nunca queria vir, mas eu vim. Foi difícil. Eu fui limpar a casa. Daí onde eu ia, eu tinha meu schedule de casa. O empreendedor aí estava sempre atuando. Eu nunca trabalhei de helper, por exemplo. Eu sempre consegui construir Tá. ali o meu trabalho. Quando você chega aqui é mais fácil, né? Você limpar a casa, porque o dinheiro é rápido, é tranquilo, né? Então eu fui para esse lado. Mas eu ia mal, porque quando você tem um dom, Não quando você tem um acredito. propósito, Então, Não sou- mas por que você... Então, por mais que seja o dinheiro mais fácil, tá? Eu, graças a Deus, não precisei fazer isso. Uhum. Graças a Deus, você sabe, eu me posicionei Sim. desde o Brasil. Falei, eu vou pra lá, mas eu não vou fazer isso. Não desqualifico, não é sobre isso, Sim, tá? sim, Mas sim. o meu marido queria vir pra cá muito mais do que eu. Nós tínhamos uma vida estruturada no Brasil. O meu digital estava crescendo muito. Já tinha ido palestrar em Dubai, várias coisas acontecendo. Então, quando tomamos a decisão, após muitas confirmações, mas eu falei pra ele, eu vou, mas eu não vou fazer faxina. Eu vou continuar com o meu projeto. Sim. Eu não imaginei que seria tão desafiador, porque por mais que você estuda pra vir pra cá e ver vídeo, quando você chega aqui é uma outra história. Mas graças a Deus eu não precisei fazer isso. Agora você, com toda a bagagem de todas as empresas que você teve lá, você já, essa parte da terapia, por que você chegou a ir pra faxina? Porque eu acho que é o que todo mundo faz, dinheiro rápido, né? É o dinheiro mais rápido, porque até você construir a credibilidade, porque essa minha área... Mas tem que ter- você já não tinha clientes no Brasil que você conseguisse atender estando daqui? Então, mas veja bem, você atender no Brasil e atender aqui é diferente. Sim. Entendeu? Sim. Então, o dinheiro mais rápido que era alto, era Entendi. trabalhar aqui, mas foi um erro, eu devia ter continuado. Porque, queira ou não, eu perdi muitos clientes. Qual foi esse delay de você ter ido pra faxina e depois falou, não, eu vou me posicionar e eu vou... fiquei uns 6 anos. Nossa. Só eu perdi muito tempo. Mas foi confortável, Tá. né? Mas eu estava mal, eu não estava bem, porque muita gente eu sabia que precisava de mim e eu estava aí, né? Se achando. Eu acho que todo mundo erra muito nisso. Sim. Porque eu não tenho o papel daqui, eu não tenho o certificado daqui. Foi o que eu falei até no Soberanas Day, na minha primeira palestra. Parece que quando a gente desce do aeroporto, para muitas pessoas, a sua identidade ficou lá. Ficou lá, Então, exatamente. e a gente ouve tanto você falar que não...
você não esquece que você era no Brasil, você nunca mais vai fazer o que você fazia lá. Eu ouvi muito disso. E aí a Isso, parte claro, inconsciente, né, você isso acaba acaba. traindo. Porque, olha, o que mais contamina a gente é o ambiente. É você conviver com certas pessoas que têm certas atitudes, certos pensamentos. Isso contamina a gente. O ambiente E, sempre vai ser soberano. infelizmente, o negativo sempre é mais forte que o positivo. Infelizmente. E por que é que você escolheu esse ramo de traumas e doenças? O que fez? Foi problema com as suas filhas? Qual foi isso? Foi. Mesmo depois de elas estarem bem, curadas? Sim, porque eu queria entender o que é que tinha acontecido. Aí minha mãe teve câncer no seio. Foram Quando eu muitas... estava... Presta atenção, E todas as mulheres, né? Ela teve câncer no seio e eu engravidei da Isabelle. Aí o que aconteceu? Eu não queria ver a minha mãe daquele jeito, sem cabelo. Eu não queria ver. E o que foi afetado na minha filha? Você entendeu? Caramba. Caramba. Por isso que a importância da gente ter conhecimento, porque ninguém precisa ficar doente. Ninguém precisa ter doença nenhuma. Não existe doença. É uma coisa que a gente atrai baseado nas nossas experiências de vida. Ou a essa lealdade, a ancestralidade que a gente tem. E como romper isso? Porque é inconsciente. Se Inconsciente. Principalmente da nossa ancestralidade, tá? É uma coisa que com certeza acredito que seja muito inconsciente. Como descobrir que é da ancestralidade e como eliminar? Tem como eliminar? Você descobriu? Vou tratar? Claro. Como que é isso? Então, primeiro eu tenho que descobrir a raiz. O que foi que trouxe? Foi ancestralidade? Foi durante a gestação? Foi no parto? Até parto traz traumas. Foi na primeira infância? Eu preciso descobrir onde foi que começou. Com qual evento começou. E você faz isso através da terapia. Eu tenho perguntas específicas. Eu lembro quando você fez comigo, lembra? Tem perguntas. E é interessante que o inconsciente é muito querido, gente, porque baseado nas suas perguntas, a resposta vem. Igual eu fui atender uma menina essa semana, e falei, como é que foi sua infância nessa idade? Foi maravilhosa, foi lindo, foi tudo bem e tal. Falei, foi não, porque eu sei o que eu estou falando. Não, mas foi e tal. Aí com muito carinho, tem que usar muito carinho para falar com esse inconsciente. Fui conversando. Ela lembrou que o pai e a mãe esperavam um menino em vez de uma menina. Ela já nasceu no trauma. Ela nasceu quando o pai viu, eu não quero ela. Eu quero o menino. Mas o pai falou isso? Sim, nossa, o pai maltratou essa... Não, eu ouço cada história de terror, gente, que parece que é impossível uma família ter vivido esse contexto. Então já fala qual foi, nesses 13 anos de atendimento, o caso que mais te marcou, mais assim, forte. Você pode... Tem um. Olha, eu atendo tanta gente, mas tem casos que ficam assim, ficam na memória e é incrível. Uma vez uma pessoa me ligou lá de Macaé, do Rio de Janeiro, eu estava aqui. E ele falou assim, alguém me passou teu telefone, que você é terapeuta, que é muito boa, não sei o quê, mas eu não tenho dinheiro. Falei, bom, até agora a gente não falou de dinheiro, né? Aí ele falou assim, ele estava usando fralda, trancado num quarto escuro, só chorava, não se alimentava. E olha só que interessante, Deus é incrível. Ele foi numa farmácia um dia antes, comprar um tanto de remédio, que ele descobriu que aquele tanto, se ele tomava, ele conseguia se matar, né? Aí o cara, acho que desconfiou, o cara da farmácia, e ele deu a ele o meu telefone. O cara nem me conhecia, nunca ouviu falar. Só uma cliente minha, gostava muito do meu trabalho, passou para esse cara da farmácia, porque achou que ele devia fazer terapia comigo. Ele não fez, mas ele passou para aquele cara. E ele me ligou no outro dia, e falou, eu tô assim, eu quero morrer, eu já matei uma pessoa, e não sei o quê, não sei o quê. Ele tinha matado uma pessoa? E eu não tinha dinheiro, ele tinha problemas assim, mente, de tudo. Aí eu falei assim, eu vou te atender e a gente já vai começar a terapia hoje. E eu já comecei naquele dia porque eu vi o estado que ele estava, que ele não podia mais ficar assim. E hoje ele é terapeuta. Esse caso para mim assim é
É o quanto eu amo o trabalho que eu faço. Ele se tornou terapeuta. Sim, incrível. E como separar, Mari, eu fico pensando, né? Você deve ouvir tantas histórias, né? Choro, desabafo, coisas pesadas. Como separa? Porque assim, quando você tem um terapeuta, você é um confidente, Sim. né? É um confidente, muitas vezes. Como você consegue separar, nesse caso, que você cria uma afinidade, mas a terapeuta profissional, e depois você terminou ali a terapia, você conseguir esquecer aquele problema, não trazer isso pra você, sabe? Que você ficar pensando, cara, mas se ele fizer isso, porque eu tenho uma outra aluna, terapeuta também, e a gente tava conversando sobre isso, ela falou que ela tem muita dificuldade. Às vezes ela dorme pensando no problema e a gente estava conversando sobre isso. Como você faz essa separação? Então, eu na hora de fazer as perguntas, eu gosto de anotar tudo, né, no caderno. Eu anoto tudo para depois passar no computador. Quando eu atendo a pessoa que eu faço assim com aquele livro, tudo fica ali dentro. Você consegue fazer Sim, isso? absolutamente, 100%. Porque senão eu não vivo. Sim. Não tem como a gente viver ouvindo tudo que a gente ouve, porque é coisa muito pesada. É muito abuso de pai, é muito abuso de tio, é abuso de irmão, é humilhação, é desvalorização, é muita história. Gente, 90% do ser humano, eu acho que tem. O que chega pra mim, todos têm história assim. Não todos, né? Deus o livre. Mas 90%. De abuso? Abuso. E histórias assim. Histórias. Eu já atendi o abusado e o abusador. Sim, e você tem que dividir, você tem que saber que o abusador tem uma dor. Ai, E o abusado ficou difícil, com aquela dor. hein? É difícil. Mas você tem que saber dividir. Geralmente o abusador foi abusado, sabia? Então como é que eu vou julgar ele? Como é que eu vou julgar uma pessoa que abusa? Mas tá. Eu atendi Eu entendo isso que você está falando, mas imagina eu não, você pegar um abusador que abusou de uma criança e se essa criança chegou a falecer, como? Como? Gi, tem gente que tem dores tão profundas que acho que naquele momento acho que até há uma perda de consciência da pessoa fazer um negócio desse. Porque é claro, pra gente aqui não tem lógica, não tem desculpa. Eu Não. atendi um senhor lá do Rio de Janeiro também e ele foi abusado dos 7 aos 17, com a permissão da mãe, porque a mãe colocava ele dormir junto com o abusador. Então ele luta muito porque o desejo dele é ter os meninos, ter meninos, né? Mas ele é casado, tem filho, tem neto. Então é uma luta. Então quando ele está sentindo assim um pouco, E ele corre. chegou a abusar? Não, ele não. Cara, dos 7 aos 17. Ele falou, eu tinha vontade de matar aquele homem, eu tinha vontade E esse de... homem era o que dele? Não era amigo da mãe, que a mãe acolheu para dentro de casa. Mas a mãe sabia o que estava acontecendo? Eu acho que sim. E a gente não entrou nesse detalhe, se a mãe sabia ou não, que não quer dizer muito aí. Meu Deus. Mas infelizmente é Deixa eu até trazer uma pergunta que ela é pesado. Você acredita que muitas mulheres hoje confundem sobrevivência com vida? Sim, Por quê? por causa das histórias que elas têm dentro delas. Ela nem sabe o que ela está fazendo da vida. Sim, acredito 100%. O seu público maior é mulher ou homem? Mulher. Ou, Mulher mais porque o homem acha que não precisa de terapia. É mais difícil, Mas né? os que vêm Destruídos. e saem desse lugar, né? O que para mim é muito bom. Porque vêm que realmente precisam, né? Sabe quem precisa de terapia? Quem? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu também faço, eu tenho minha terapeuta. Sim. Ué, ninguém. Quem nasceu tem trauma. E como mostrar, você falou, todos nós precisamos. E muitas vezes você percebe que a pessoa sabe que precisa se curar de algo,
que aquele algo está destruindo dentro de casa, o lar, o relacionamento, mas ela não aceita. Como, como agir numa situação dessa? Não agindo. Porque a pessoa tem que querer. Não adianta eu querer que você vai fazer terapia. Eu estou com um caso assim, a mãe quer de todo jeito que a filha vai fazer. Falei, faz você. Faz você, porque ela vendo a tua mudança, ela vai fazer. Porque de repente ela acha que ela não precisa, né? E todo mundo precisa. Então a pior coisa é quando vem alguém pra mim e fala, eu só tô aqui porque a minha mãe mandou. Aí não resolve. Não funciona. Eu falo, ó, não vou te atender porque não vai resolver, daí eu que sou ruim. Então a pessoa tem que querer. E muitas vezes o inconsciente não permite porque a dor é tão grande que ela não quer viver de novo aquela dor. Aquela dor foi muito grande e ela sabe que ela vai ter que ir. Ela sente essa dor ou ela não tem noção? Ela sente. Ela sente e muitas vezes também não tem noção. Não tem. Às vezes não. É difícil, ó, Gi, só o conhecimento vai trazer a consciência para a pessoa que ela está doente. E que ela precisa de ajuda, que ela precisa se tratar. Ou ela passar por alguma coisa, perder a família, perder o... Isso pode ajudar, mas o conhecimento, quando a pessoa... Porque você está tendo conhecimento agora aqui, de muitas coisas que você nem tinha ideia. Esse conhecimento começa a despertar interesse. E começa a vir, igual eu falei com a menina que eu estava atendendo essa semana, que ela falou, minha infância não teve nada. Então ela foi vendo quanto que a infância dela foi prejudicial para a saúde dela. Hoje ela está meio com amnésia. Eu falei, ela quer esquecer o que ela viveu lá atrás. O que o inconsciente faz? Ele desliga. Um apagão, né? Eu já ouvi muitas pessoas falar que não lembra da infância, não lembro nada da minha infância. Eu falei, mas como nada? Uma situação, né? Eu lembro muito da minha infância. O inconsciente, ele bloqueia quando há muita dor. Mas você vai, é incrível, porque eu começo a conversar com a pessoa, vai vindo assim, as coisas vêm, no final ela fala, uau, eu não sabia. E como que surgiu, Mari, o método Apache? Olha, o método Apache ele surgiu exatamente no dia que prenderam o Maduro. Eu estava na casa porque esse método Apache é outra coisa, né? Ele surgiu naquele dia porque eu estava na casa da minha irmã, do meu cunhado. Aí meu cunhado falou assim, bom, o helicóptero Apache foi lá para capturar, como é que não iam conseguir? Porque o helicóptero Apache ele tem vários sistemas operacionais poderosos. É uma das armas mais letais do exército americano. Quando o meu cunhado falou assim, para você ver, a gente conversando ali na mesa do café da manhã, o piloto tem um capacete e tem tipo uma lupinha aqui no olho que é conectado aqui com o capacete. Quando o piloto vira para a direita, tem um canhão no bico do helicóptero que vira para a direita. Mas chama Apache mesmo esse helicóptero? AH-64 Apache. É o nome do helicóptero. Quando meu cunhado falou assim, que tem um capacete, que o cara olha para a direita, o canhão olha para a direita. Quando olha para a esquerda, o canhão olha para a esquerda, mas deu um insight assim, eu falei, isso aí é a mente humana. Porque se você foca num lugar, aquilo expande. Sim. Não é assim? Sim, onde você foca, cresce. O cara foca lá, olhou, o canhão olha, ele só aperta o botão aqui, dispara o míssil, já destrói tudo lá. E por que Apache, então? Qual foi a relação de você ver isso sobre esse helicóptero e trazer para o nome da sua mentoria, certo? Sim, porque o Apache, eu consegui descobrir 30 maneiras que o AH-64 Apache funciona, que é igualzinho a mente. 30 maneiras. Então, eu falei, nossa, isso aqui é uma metáfora, na realidade, que eu criei. Sim. Porque o nosso inconsciente, ele entende muito se você mostra para ele como. Não só falar, mostrar, ter coisas palpáveis aqui na minha mão, ou na minha visão. Então, se eu falo para ele que se ele vai focar num alvo
ele vai alcançar aquele alvo, se ele foca, se eu foco na minha mansão, se eu focar naquilo, eu vou conseguir aquilo. Então, existem 30 maneiras do Apache funcionar que é igualzinho à nossa mente. Tá. E então eu criei uma metáfora comparando a mente, que daí a pessoa vai entender como funciona a mente dele, entendendo como funciona o Apache. Aí você E é ensina engraçado, isso, sim. você ensina esses 30 métodos dentro do seu acompanhamento. Eu ensino 30 maneiras que a nossa mente funciona comparando ao Apache. Tá. Que daí fica mais fácil para a pessoa entender como ele funciona. Porque um helicóptero é mais fácil você entender do que uma mente humana. Sim, com certeza. Porque a gente vê o helicóptero, entendeu? Então é assim que funciona. Agora, o que eu mais fiquei pensando, Gi, se existe essa máquina tão poderosa, tão letal, com tantos sensores, com tanto mecanismo, com tanta eficiência, quem criou ele? O ser humano, Uma mente. uma mente. Uma mente extraordinária criou ele. E usando os mecanismos, da mente, o cara criou isso tudo para o helicóptero. E também, nossa, muito, entendi isso. Não, esse método, para quem quer entender a mente, Mas tem a ver também dentro do Apache, para quem for ver esse episódio. E depois, aqui no descritivo vai ter o seu arroba, vai ter tudo mais para as pessoas, quem quiser entender como que é esse tratamento, essa mentoria sua. Na verdade, não é um tratamento, é uma mentoria, né? é só mentoria, porque o Apache, ele foi criado para a pessoa entender a mente, não tem nada a ver com traumas e doenças. Tá, são coisas diferentes. São coisas diferentes, porque Tá. eu trabalho com várias linhas. Eu trabalho com curar criança, por exemplo. A gente não pode falar cura, mas acontece, né? Com historinhas. Porque eu gravei CDs de histórias lá, a long time ago também. Eu gravei CDs de histórias, porque as histórias têm uma moral. E o nosso inconsciente, ele é muito simbólico. Então, as histórias transformam a vida da pessoa. Sim. As histórias curam crianças. Eu estou usando muita história para curar criança com alergia, criança com problema de fazer xixi, que não para de fazer xixi, ou com insônia, ou com problemas de relacionamento com pai e mãe. Mas qual que é a faixa etária que você atende, então? Dos 4 anos. Desde os 4 até nós velhos, assim? Sim, eu uso história para curar as pessoas também. Eu trabalho com história desde 2001. Amo história, amei. Lembro até hoje a primeira história que eu ouvi. Meu Deus do céu! A primeira história que eu ouvi, eu lembro até hoje onde é que eu estava numa sala de aula, num sítio, que a gente morava no sítio. E veio lá um cara com toca-disco, lembra toca-disco? Com vinil e tal. Sim. E ele colocou aquela história da Alice no País das Maravilhas. Sim. Eu fiquei encantada. Falei, meu Deus, é isso que eu quero ouvir na minha vida, a história. E então, por isso que eu li tanto, eu li muitos livros. E geralmente de histórias de relacionamentos. Porque são os relacionamentos que trazem a doença no nosso corpo. Porque é relacionamento entre pai e mãe, relacionamento com professor. O professor traz muito trauma para a vida das pessoas. Mas aonde, uma porcentagem das pessoas que chegam para você para fazer a terapia ou para a mentoria, 90%, vamos colocar, qual a maior porcentagem que vem da criação de pai e de mãe? 100%. 100%? Oh, yeah. A sua infância se vive onde? Em casa, dentro de casa, com o pai e a mãe. Infelizmente. Por quê? Uma coisa repetitiva, porque não dá para culpar esse pai e mãe, porque eles também tiveram pai e mãe, que também tiveram. Então Sim, isso é muito antigo. Sim. A gente só vai repetindo padrões. E muitos pais repetem o padrão do pai. Sim. Alguns conseguem sair fora. Eu sou filha de mãe solteira, conheci meu pai, mas não cresci com ele. Mas eu tenho, minha mãe trabalhava fora e quem cuidava de mim era minha avó e meu avô. Mas eu lembro, como eu fui criada com a minha avó, eu repito muitas frases que ela fala, mas frases de pessoa de idade, né? Que o meu filho fala, mamãe, isso é a Bisa que te falava, né? Mas como eu não tenho um relacionamento, você já sabe disso, eu não tenho um relacionamento muito bom com a minha mãe.
E coisas que eu ouvi dela quando pequena, eu já peguei falando pro Arthur. Na hora que saiu, eu percebi que eu tava, tipo, como se eu estivesse me vingando inconscientemente. Tudo que a gente faz é inconscientemente. Por isso não dá pra gente se culpar de nada. Ah, eduquei mal minhas filhas, ou qualquer coisa. A gente não pode se culpar porque era o que a gente tinha pro momento, era o que a Mas gente tá, sabia tudo fazer. bem. Você fala que é traumas e doenças que precisam de tratamento. Mas, que nem, naquele momento eu percebi que eu usei aquela palavra, ele me tirou do sério, eu quis. E aí veio uma coisa que a minha mãe me feriu, eu quis ferir ele, inconscientemente depois. Depois que a palavra saiu da minha boca, eu já tive essa percepção. Passou 10 minutos, eu voltei, pedi perdão pra ele, falei que eu nunca mais falaria aquilo, porque eu vi que eu repeti algo. Eu tive esse discernimento. Eu tenho 48 anos. Quando uma pessoa faz um abuso, por mais que seja um trauma, uma dor, conforme você falou, essa pessoa ela é adulta. Ela não tem discernimento de que ela tá fazendo uma coisa muito errada, mas não tem. Eu tive. Muito, é uma porcentagem muito pequena que tem percepção. Por exemplo, vou te falar uma coisa. E no meu caso foi só numa briga, eu ter É, falado algo que, sim. que deixou ele muito São chateado. muito, porque você já está numa busca de conhecimento, você já tem, como é que eu vou falar? De repente, por causa do teu trabalho, habilidade com pessoas, a tua percepção está mais aguçada, entendeu? Sim. Agora, a pessoa, tem duas pessoas viveram o mesmo trauma. Elas podem, uma ter doença e a outra não. Uma ter consequência daquele evento e outra não. Por exemplo, vou te contar uma experiência. Então, atendi duas pessoas. Uma tinha 7 anos, estava na classe, ia apresentar um trabalho, aí se engasgou, sabe? Todo mundo ria, aquelas coisas, né, de criança. Aí ele registrou aquilo e falou, nunca mais eu falo em público. Aí foi a outra lá no mesmo evento, a mesma coisa, errou, riram dela, falou, nossa, eles me acharam engraçada. Você está entendendo a percepção? É a forma como você traz isso para você. Porque o que traz o problema, a doença, é a nossa percepção daquilo que aconteceu. Eu tinha uma cliente que ela odiava a mãe dela, porque a mãe dela amarrava, quando ela era pequena, no pé da mesa. Amarrava ela. Ela falou, minha mãe me tratava como um cachorro, me amarrava no pé da mesa, e eu detesto minha mãe, não sei o quê. Eu falei, sim, você já perguntou para ela por que ela fez isso? Não, nunca perguntei, não quero saber. Falei, vai perguntar. E ela foi. E por que a mãe dela fazia aquilo? Porque eles moravam numa favela e ela era fujona. Então a mãe dela amarrou ela aí para ela não fugir, para não acontecer nada com ela. Então foi uma proteção da mãe. E ela a vida inteira se deu mal com a mãe, odiava aquela mãe. E nunca perguntou? Nunca perguntou, depois de 50 e poucos anos. Então o que é o conhecimento? Ela foi buscar, eu dei um conhecimento para ela, ela foi lá e resolveu a vida toda dela. Com uma simples pergunta que você fez. Então a percepção sua é que traz o problema para o seu emocional, para o seu físico, para o seu psíquico, entendeu? É a sua percepção, é a percepção que traz a doença no corpo físico da pessoa. Igual ao meu pai, ó. Meu pai foi órfão de pai e mãe, com 2 anos. Meu pai é um homem super feliz, de bem com a vida, tem um monte de amigos. Nunca isso foi um trauma para o meu pai. É claro, né? Alguma coisinha deve ter ficado, mas não deixou ele uma pessoa amarga, de mal com a vida, revoltado. Agora, muitos órfãos são extremamente revoltados. Então você vê a percepção da pessoa. Isso tem a ver também com... Vamos entrar até um pouquinho mais... Acho que dá para falar um pouco. Também tem a ver com o grau evolutivo, espiritual da pessoa? Tem. Tem, né? Porque é o conhecimento que liberta. Se a pessoa estuda um pouco mais, se a pessoa busca aprender... Eu não vou dormir sem aprender uma coisa nova. Eu não me dou esse luxo. Todos os dias? E quanto mais eu busco, menos eu vejo que eu não sei de nada. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: o que a gente sabe é uma gota, e o que a gente não sabe é um oceano. Então a gente vai morrer por mais que você aprenda, sem aprender quase nada. E qual que é a maior... Você que teve tantos empreendimentos físicos, né? No físico mesmo. E hoje, como terapeuta, qual a maior diferença que você percebeu entre empreender em algo físico, tipo uma padaria, um açougue, sorveteria que você falou,
e ser uma terapeuta? A alegria de ver a pessoa curada. Para mim, não tem dinheiro, eu podia ganhar milhões no físico e... É mais desafiador? O físico, O físico? para mim. Porque eu nasci para isso. É. Eu acho que a gente nasce com um dom. Cada um nasce com um dom. E pior coisa é você estar fora do seu dom. Nada funciona. Você tem que... Por isso que aqui tem tanta gente doente, principalmente imigrante. Está fora do seu... Vem aqui e vai limpar a casa. Ou vai para a construção, um advogado, entendeu? Está fora do seu propósito de vida. Isso traz doença para o corpo físico. Dor aqui, dor ali, dor lá. Agora tem pessoas que trabalham, ama aquilo, que nasceu para fazer aquilo e vai super bem, não tem dor, não tem nada. É você estar no seu propósito, você cumprir o seu propósito. Você tem que fazer aquilo para o qual Deus te chamou. E quando que você teve essa percepção? Agora estou trabalhando no meu propósito, sendo que você teve tantos empreendedores, uma coisa física, né? Porque você entrega algo ali, você entrega na padaria o pão, os doces, no açougue a carne, na sorveteria o sorvete. A terapia é algo abstrato. Eu falo isso porque eu trabalho com posicionamento digital, que é algo bem abstrato. Sim. E eu também tive empreender no físico. Eu tinha os buffets, eu entregava festa, né? 3 buffets, então era uma coisa física, era mais fácil a pessoa entender o que ela está comprando. No caso, ela tem que comprar a Marisete, né? Tem que comprar a pessoa, porque ninguém quer fazer terapia, é o que você falou. As pessoas têm que entender que precisam, mas elas se conectam com a Marisete. Vou fazer com a Marisete que eu gostei da essência dela, o jeito que ela fala, é a conexão. Como é isso pra você? Por isso que eu tô te falando, o desafio de entregar algo físico, porque eu senti essa diferença. Pra mim era muito mais... E eu amo o que eu faço. Eu amo falar, porque quando eu venho falar de posicionamento, eu não falo só do posicionamento digital. Falar de posicionamento, conforme a gente já conversou algumas vezes, é muito além do digital. É você se entender, é você mudar a sua mentalidade, é você entender o seu valor para você se posicionar, para você ter postura e tom de voz para falar. Você tem que entender o seu valor, você tem que entender o seu propósito. Então, posicionamento, muitas pessoas, posicionamento é só Instagram. Não tem nada a ver. O Instagram é uma vertente do seu posicionamento. Sim. E quando eu entreguei, e até quando eu entreguei os meus buffets e fiquei só com o digital, eu também tive que falar, cara, e agora? Eu tenho só uma coisa abstrata, por mais que eu estude, já sabia como era. Você é a mesma coisa. Como que é pra você isso? Ou você nunca pensou nisso porque você, não, esse é meu propósito e é sobre isso? Eu acho que eu tenho um problema. Para mim tudo é fácil. Que bom, que tudo bom. É fácil, eu não encontro dificuldade. Eu não sei se é porque eu já morri 2 vezes, né? E Deus me deu essa oportunidade que... Não tem coisa difícil, Gi. Não digo difícil, mas eu acho que tem um tempo de maturação para você entender. Pois é, então, se eu venho estudando desde os 12 anos e me vi naquilo, entendi que aquilo era para mim. Só que eu acho que a gente tem processos para chegar onde a gente chega. Tá. Que de repente era para... Porque, olha, interessante, você falando agora, eu estou lembrando que mesmo quando eu tinha os empreendimentos, eu tinha uns grupinhos que eu ensinava. Olha. Eu lembro que eu tinha 7 anos e meu pai fez um lugar assim pra gente brincar de dar aula. 7 anos. Aí ele dava, aquele tempo o giz era um carvão. Daí riscava nas paredes, né? Meu pai fez uma parede lá e deu uns carvãozinhos. E a gente dava aula imaginária. Eu e minha irmã, nós somos gêmeos e a gente é da mesma linha. Ela é mais consciência e eu sou mais corpo. Então eu acho que não é difícil para mim porque está no meu sangue. Tá. E eu tenho uma lealdade. A minha bisavó, ela era parteira. Então você vê a lealdade? E ela falou que ela ia, enquanto ela vivesse, ela ia ajudar mulheres a darem à luz. Então de madrugada chamavam ela, pegava o cavalinho dela e ó. Caramba, cara. Então essa lealdade familiar, muitos de nós temos, né? Trazemos isso conosco. Quando é coisa boa, a gente deve seguir, né? Sim. Tem coisas que tem que cortar. Mari, já vai dar 1 hora que a gente tá conversando. Ai, não.
1 hora, você acredita? E pode ficar mais 3 aqui, tem assunto. Tem assunto, vou ter que fazer outro. Mas eu quero que de tudo isso que nós conversamos sobre todo esse seu conhecimento, e a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam realmente se autoconhecer para que consiga alavancar, chegar em outros patamares dentro da sua vida. Eu quero que você deixe um recado para todas as pessoas que vão ouvir. O podcast ele é mais voltado para mulheres, eu sei que seu maior público também é mulher, mas tem homens também que vê. Eu quero que você olhe ali para a câmera e deixe uma mensagem para essas pessoas. O conhecimento é libertador. Você pode ter uma vida boa, perfeita e agradável. Então, busque conhecimento. E o conhecimento que eu falo é conhecimento de si mesmo. Como eu funciono? Como funciona a minha mente, o meu consciente, o meu inconsciente biológico, o meu nervo vago, que é isso que traz todas as doenças. Então, você não tem a vida boa, perfeita, agradável até você não se conhecer. A partir do momento que você se conhecer, você vai descobrir um ser tão poderoso dentro de você que pode ter tudo o que quer, manifestar o que quer, cocriar o que quer, que então você vai ter aquela vida boa, perfeita e agradável, que fala em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é sempre o conhecimento. Nossa. Mari, obrigada pela sua presença. A gente Obrigada não falou eu eu não consegui fazer nem metade das perguntas. Vai ter que fazer outra. Fica para a próxima vez. Tem que fazer. Terei o maior prazer em voltar para trazer conhecimento, gente, porque eu sei o quão importante geralmente, terapeuta lá no Brasil, hoje ela é até terapeuta do Arthur, ela foi 3 vezes no podcast. Porque ela foi a primeira vez, a gente falou sobre uma coisa, depois ela foi, e na terceira ela foi lançar a mentoria dela, ela quis fazer lançamento no podcast. Uau, que legal. Quero agradecer a sua presença. Claro, obrigada eu. Você sabe que eu gosto demais de você. A gente se conectou desde daquele evento que nos conhecemos. E é uma honra realmente ter você aqui comigo. Muito obrigada, viu? Obrigada eu que agradeço. Estamos encerrando mais esse episódio incrível do Gi Patrã em Ação. Até o próximo.